E um exemplo, por exemplo, foda, né? Um casal vai ter um filho e o cara, por exemplo, era atleta de alto desempenho, né? Por 20 anos sendo atleta. Aí depois ele parou de ser atleta por algum motivo e ele tá numa condição de quase sedentarismo, né? E a mãe é sedentária, uma posição, ou vice-versa, tanto faz. Qual que é a herança genética que esse feto vai ter? Ele vai considerar o histórico devido às moléculas do cara, o histórico passado, ou vai considerar a situação atual? Lógico, não é uma regra, né? Não é lógico o negócio, né? Mas qual a probabilidade dele considerar todo aquele histórico de 20 anos e o histórico de uma condição momentânea de sedentarismo? Esse estudo, se não, então, excelente pergunta, mas eu diria que não saberia responder, porque acho que ninguém nunca fez estudo, eu nunca vi, assim. Mas é uma ideia, assim, que... interessante. Por exemplo, mas uma coisa que tem, assim, quando, agora está saindo vários estudos, Johnny, que quando você faz exercício físico e para, ele não perde totalmente todos os efeitos. Memória epigenética e memória muscular também, que já tem estudos sobre isso, falando. Aí se você volta muito mais rápido que uma pessoa que nunca fez nada, né? Então, faz sentido. Isso. Aí a mesma coisa do cara... A pessoa não volta do zero totalmente, né? Um cara, por exemplo, que se encontra numa situação de adicto e depois se recuperou do vício, por exemplo, né? Tem uma questão fisiológica aí também. Ele não tem mais aquilo no corpo. E vai haver uma influência, porque é curioso, né, cara? Acho que a gente pode, você abre já essa pergunta aí, daí acho que você pode responder, mas já a gente entrando nessa coisa dos já que você falou de adicto, vamos falar dos vícios, né? De quais substâncias, né, que são mais viciantes, adrenalina. Tem gente que é viciada em adrenalina, né? Sim. E como que você cria o processo da adrenalina, por exemplo, né? Um exemplo simples. Você está lá na sua casa, aí você tem um compromisso às 14 horas e 30 minutos aqui em Taubaté. Aí você tá lá com o tempo pra sair, daqui a pouco você começa a se enroscar no nada ali, né, cara? Escovar o dente, arrumar uma coisa, uma outra. E nisso a sua cabeça vai se colocando num alerta e você fala, meu, eu tô me atrasando, vou me atrasar. E libera essa adrenalina. Então, chegar atrasado, né, cientificamente agora tem alguns estudos que falam que, meu, não chegar atrasado, é querer se testar pra ver se vai dar conta de chegar no horário. Dentro daquele tempo, né? Naquela correria, entendeu? Sim. Então, é um tipo de vício, né, André? Pra complementar o que ele falou aí. O que você acha disso? Tem vários... o exercício físico... Tem gente que vicia, né, no exercício físico mesmo. Cara, né? Deve ser um vício muito bom. Mas Você viciado no exercício físico? Pô, deve ser uma maravilha, mano. Eu sou viciado. Você é viciado? Caramba, então eu estou diante de um viciado. Tem até lado de um viciado. O pessoal desenvolve, né, vigorexia, aquelas tipo de coisa, né, que é estética, né, fica meio que fissurado aquilo e tem que fazer, né, se não fizer. Então... existe, né, vários vícios patológicos e tem os vícios que pode não ser considerado doença, né, cara? Às vezes a pessoa tem um vício, uma coisa dela, e ela tá viciada naquilo, ela não sabe que é uma doença, talvez, né? Não é. Sei lá. Exatamente, mas eu não sei se rola tipo um processo, né, que nem da obesidade é uma doença, patologia, né? É uma inflamação que faz com que a pessoa coma mais. Agora, no caso de um vício, por exemplo, o cara que é viciado em açúcar ou viciado em cocaína, até a gente ia, né, fazer essa pergunta para você aí, mas você não viu nada sobre esse estudo, que é até um chavão que eles fazem na internet, né? Que fizeram um estudo com ratos, eu preciso buscar o viés dessa pesquisa também, para poder falar com mais base sobre isso. Mas que vicia mais do que... O açúcar vicia mais que a cocaína. Mas são mecanismos no cérebro que fazem esse vício, né? Você consegue falar um pouco desses mecanismos pra gente, André? Então, não é muito minha área, assim, de estudo, assim, mas... eu estava lendo um livro lá do Daniel Lieberman, né, e ele fala, né, que os vários tipos de vício que a gente tem atuam numa região que chama dopamina. Só que aí ele explica, né, falando que tem vários vícios, né, mas vício em alimentação, tem gente que come para tentar afogar as mágoas e aí começa a virar um vício disso.